Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do meu canal Nazaré Esporte. O meu nome é Eduardo, galera. Já se inscreve no canal, deixa seu joinha. Hoje eu vou falar da quarta, da quinta, da sexta e da sétima, da nona rodada do Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi. Vou falar também a final, o jogo da final da Supercopa do Brasil Feminina, que consagrou o Corinthians campeão da Supercopa do Brasil, e também do Mundial Interclubes, que consagrou o Real Madrid, que foi campeão do Mundial Interclubes. Se você não é inscrito, quiser se inscrever no meu canal, é Nazaré Esporte. Falo de qualquer campeonato no mundo, a Bundesliga, Premier League, Liga dos Campeões, Europa League, Conference League, tudo aqui no meu canal, Liga dos Campeões, Copa do Mundo, Copa de Nações, tudo aqui no meu canal no YouTube, Nazaré Esporte. Vamos começar com a quarta rodada do Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi. Jogou São Paulo e Portuguesa. São Paulo ganhou da Portuguesa por 4-1, pessoal. Jogou Red Bull Bragantino e Ferroviária. O Bragantino ganhou da Ferroviária por 2-0. Jogou Ituano e Palmeiras. O Palmeiras ganhou do Ituano por 3-1. Jogou Santo André e Botafogo, ficaram empatados em 1-1. Água Santa e Santos ficaram empatados em 0-0. Jogou Corinthians e Guarani. O Corinthians ganhou do Guarani por 2-1, pessoal. Também jogou São Bento e Inter de Limeira. São Bento ganhou da Inter de Limeira de 1-0, pessoal. Jogou Mirassol e São Bernardo. O Mirassol ganhou do São Bernardo por 4-1. Vamos falar da quinta rodada do Paulistão Sicredi. Também jogou Santos e Ferroviária. A Santos ganhou da Ferroviária de 1-0, pessoal. Jogou Red Bull Bragantino e Santo André. O Santo André ganhou do Bragantino de 1-0. Botafogo e Guarani. O Botafogo ganhou do Guarani por 3-2. O Botafogo de Ribeirão ganhou do Guarani por 3-2, pessoal. Água Santa e Portuguesa. A Água Santa ganhou da Portuguesa por 2-1, pessoal. Inter de Limeira e Ituano. A Inter de Limeira ganhou do Ituano de 1-0. Jogou São Paulo e Corinthians. O Corinthians ganhou de São Paulo por 2-1, pessoal. Palmeiras e Mirassol. O Palmeiras ganhou do Mirassol por 2-0. Vamos falar da sexta rodada do Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi. Santo André e São Paulo. São Paulo ganhou do Santo André de 1-0, pessoal. Também jogou São Bento e Mirassol. Ficaram empatados em 1-1, pessoal. Portuguesa e Inter de Limeira. A Inter de Limeira ganhou da Portuguesa de 1-0, pessoal. Água Santa e Ituano. A Água Santa ganhou do Ituano por 3-0, pessoal. Jogou Palmeiras e Santos. O Palmeiras ganhou do Santos por 3-1, pessoal. Também jogou Corinthians e Botafogo de Ribeirão. O Corinthians ganhou do Botafogo de Ribeirão por 2-0, pessoal. São Bernardo e Ferroviária. O São Bernardo ganhou da Ferroviária de 1-0. Jogou também Guarani e Red Bull Bragantino. O Bragantino ganhou do Guarani de 1-0, pessoal. Agora vamos falar da sétima rodada do Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi. Jogou Água Santa e Santo André. O Santo André ganhou da Água Santa por 2-0, pessoal. Jogou Palmeiras e Inter de Limeira. O Palmeiras ganhou da Inter de Limeira por 2-0. Jogou São Bernardo e Corinthians, pessoal. Pasmem, o Corinthians perdeu por São Bernardo por 2-0. Pasmem, pessoal, bomba. O Corinthians perdeu por São Bernardo por 2-0. Foi um jogo horroroso. Bela vitória do clube São Bernardo do Campo. Também jogou Red Bull Bragantino e São Paulo. O São Paulo abriu o placar, só que o Bragantino empatou e virou o jogo. Também jogou Guarani e Portuguesa. O Guarani ganhou da Portuguesa por 2-1, pessoal. Botafogo de Ribeirão e Ituano. O Ituano ganhou do Botafogo por 3-2. Jogou Santos e São Bento. O Santos ganhou do São Bento de 1-0. Mirassol e Ferroviária. O Mirassol ganhou da Ferroviária por 4-1, pessoal. Agora vamos falar da oitava rodada do Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi.
Jogou Ferroviária e Botafogo de Ribeirão. O Botafogo ganhou da Ferroviária por 2-1, pessoal. São Bento e Guarani. O Guarani ganhou de São Bento de 1-0, pessoal. Também jogou Red Bull Bragantino e Mirassol, ficaram empatados em 0-0. Também jogou Água Santa e Palmeiras. O Palmeiras ganhou da Água Santa de 1-0. Lá no Mané Garrincha jogou Portuguesa e Corinthians. Vocês estão se perguntando por que a Lusa jogou no Mané Garrincha, que ela tem um estádio lá no Canindé. Que a Portuguesa vendeu um mando de campo lá para Mané Garrincha, lá para Brasília. Só que não teve o jogo, pessoal. Foi um jogo horroroso, não teve futebol. As duas equipes deveriam devolver os ingressos para os seus torcedores. Foi um jogo horroroso. Uma das piores partidas do Corinthians no ano, pessoal. Foi 0-0. Um jogo horroroso. Também jogou São Paulo e Santos. O São Paulo ganhou do Santos por 3-1, pessoal. Também jogou Ituano e São Bernardo. O São Bernardo ganhou do Ituano de 1-0. Inter de Limeira e Santo André. A Santo André ganhou da Inter de Limeira de 1-0. Agora vamos falar da 9ª rodada do Campeonato Paulista. O Paulistão Sicredi. Jogou Água Santa e Red Bull Bragantino. O Água Santa ganhou do Bragantino de 1-0, pessoal. Guarani e São Bernardo. São Bernardo ganhou do Guarani por 5-1, fora os ameaços. Lá, Portuguesa e Ferroviária ficaram empatados em 1. Lá no Morumbi jogou São Paulo e Inter de Limeira. O São Paulo abriu o placar. A Inter de Limeira empatou. O São Paulo fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto. O São Paulo ganhou da Inter de Limeira por 5-1, fora os ameaços. E o Galopo fez 2 gols. É o craque do jogo. É o melhor jogador do São Paulo nessa temporada. Até agora, o Galopo, o argentino Galopo, é o melhor jogador do São Paulo nessa temporada. Também jogou Mirassol e Ituano. O Mirassol ganhou do Ituano de 1-0, pessoal. Jogou Santos e Santo André. O Santo André abriu para cá e o Santos empatou. Jogou também Botafogo e São Bento. O Botafogo de São Bento de 1-0. Lá na Neoquímica Arena jogou Corinthians e Palmeiras. Derby, pessoal. Derby tem poder. Num grande chuvoso, o jogo foi muito chuvoso. E o Corinthians abriu o placar com gol de Roger Guedes. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras empatou o jogo de cabeça com o gol do Rony Russo. No segundo tempo, o Palmeiras virou o jogo com um bonito gol também do Rony Russo. E o Corinthians empatou o jogo aos 38 minutos do segundo tempo, o gol de Gil. Foi um jogo bem equilibrado. Um primeiro tempo muito melhor do que o Corinthians. O segundo tempo bem equilibrado. Fora ainda que o goleiro Everton do Palmeiras fez 3 milagres. Um chutaço do Renato Augusto. Um outro chutaço do Roger Guedes. E um outro chutaço do Roger Guedes. O Everton fez 3 milagres. O resultado foi justo, um empate. O Corinthians fez uma bela partida. Foi um jogo bem equilibrado. No primeiro eu achei bem equilibrado. E o Corinthians enfrentou uma equipe muito forte, que é a equipe do Palmeiras, do Abel Ferreira. E o Lázaro montou bem o time. Dentro de casa, o Corinthians é um leão. Joga demais, vai pra cima, agride o tempo todo o adversário. Só quando joga fora de casa, parece um gatinho. Mas conseguiu um empate lá na Neoquímica Arena. E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar a tabela de classificação do Paulistão Sicredi. O grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. Agora vamos falar da final da Supercopa do Brasil Feminina. Teve esse jogo, foi lá na Neoquímica Arena, jogou Corinthians e Flamengo num domingo passado. E o Corinthians foi campeão da Supercopa do Brasil por 4-1, pessoal. Já é a 14ª final do Corinthians feminino. Esse time do Corinthians feminino é um time imbatível. É o melhor time sul-americano do nosso continente. O Corinthians no futebol feminino faz chover.
E o treinador do Corinthians já está no comando do Corinthians já com quase 11 finais com o Corinthians. 11 finais com a equipe do Corinthians, o treinador do Corinthians. Então eu acho que essa filosofia que o futebol feminino tem, o Corinthians no futebol masculino deveria ter essa mesma filosofia e poderia ter altos mais graus e ganhar títulos, que nem o futebol feminino da show. Meus parabéns para o futebol feminino do Corinthians, dessas guerreiras. Agora vamos falar do Mundial Interclubes lá no Marrocos. O primeiro jogo das semifinais jogou Flamengo e Al Hilal. O Al Hilal ganhou do Flamengo por 3-2. No segundo jogo jogou Real Madrid e Al Ahly. E o Real Madrid ganhou do Al Ahly por 4-1, pessoal. E o jogo do terceiro jogo jogou Flamengo e Al Ahly. O Flamengo conseguiu ganhar do Al Ahly por 4-2. E na final de Real Madrid e Al Hilal, o Real Madrid ganhou do Al Hilal por 5-3. Foi uma partida histórica da equipe do Al Hilal. Agrediu o tempo todo, não ficou se defendendo. Foi um jogo bonito de ver jogar. Essa equipe do Al Hilal mereceu ganhar do Flamengo, que jogou muito mais que o clube regata do Flamengo. E contra o Real Madrid, foi pra cima. Não jogou na retranca, não ficou segurando o time. Foi pra cima do adversário, foi pra cima. E fez alguns gols. Sabia que seria impossível ganhar do Real Madrid, que é o melhor time do mundo. E o Real Madrid é campeão mundial entre clubes para o clube Real Madrid. Que nem o dirigente do Flamengo, que tirou onda do Real Madrid, falando que ia enfrentar o Real Madrid, não enfrentou. O clube regata do Flamengo não enfrentou. O Vitor Pereira foi muito mal nas mexidas no primeiro jogo com o Al Hilal. Tirou o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e perdeu o jogo. Então eu acho que foi um tiro no pé nessa diretoria do Flamengo ter trocado o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira, que é um dos piores treinadores da Europa. Não ganhou nada, não tem nenhum trabalho no Corinthians, não teve nenhuma filosofia. E vou dar meus parabéns para o Real Madrid pelo terceiro lugar e pelo vice-campeão do Al Hilal, que mereceu ser vice-campeão do Mundial. Então, se você não é inscrito e quiser se inscrever no meu canal, é Nazaré Esporte. Vou falar de outros campeonatos como a Bundesliga, Premier League, a Liga dos Campeões, a Europa League, Copas de Nações. Tudo aqui eu falo no meu canal no YouTube, Nazaré Esporte. Campeonato russo, campeonato ucraniano, quando voltarem, falar tudo aqui. E no finalzinho do vídeo vamos falar a tabela de classificação do grupo A, do grupo B, do grupo C e do grupo D. E uma ótima semana a todos vocês e um bom carnaval a todos vocês.